Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso para falarmos hoje das equações de Maxwell. Maxwell, quando ele estabelece essas quatro equações, de certa forma ele consegue, então, sintetizar toda a teoria eletromagnética exatamente nessas quatro equações. Ele vê todas as inter-relações entre os fenômenos descritos na teoria eletromagnética. Com isso, Maxwell se torna o nome mais importante da teoria eletromagnética, exatamente porque esse momento em que as equações de Maxwell são estabelecidas representa exatamente a finalização da teoria eletromagnética e, ao mesmo tempo, a abertura, o início de toda a teoria das ondas eletromagnéticas. É, portanto, o momento ímpar, único na história da física, talvez o momento mais importante na história da física. Vamos, então, às equações de Maxwell. Começamos, então, com a primeira das equações de Maxwell, que é a lei de Gauss. Todo aluno que já fez a Física 3, que é a introdução à teoria eletromagnética, sabe, então, conhece essa lei. A lei de Gauss fala no fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, integral, então, numa superfície fechada S, de E escalão em ds, que é igual à carga total QT, que está contido no interior, na região contida no interior da superfície fechada S, dividida, no caso, se for no vácuo, pela permissividade elétrica do vácuo, que é o ε0. Nesse momento, é histórico que é, então, definido o operador divergência, que nada mais é do que o limite do fluxo do campo elétrico através da superfície fechada, dividido pelo volume. Esse limite é definido como a divergência do campo elétrico. Definido assim, a divergência do campo elétrico, chega-se então à lei de Gauss na forma diferencial. Divergência de E é igual a densidade de cargas ρ, lembrar que nós temos ali carga total dividida pelo volume, o limite disso tendendo a zero, portanto vai dar a densidade volumétrica de cargas ρ, dividido pela constante ε0. Então essa é a primeira das equações de Maxwell, que é a lei de Gauss. A segunda das equações de Maxwell é a lei de Gauss para o magnetismo, também conhecido já pelos alunos. O fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é igual a zero. Esse é um resultado, nada de densidade de polos magnéticos, nada disso, é igual a zero. Isso leva, então, na forma diferencial, a lei de Gauss na forma diferencial para o magnetismo, que é a divergência de B igual a zero. Essa equação ele tem um significado físico por trás importantíssimo. O fato de dar sempre zero, ele decorre do fato que a teoria eletromagnética ela é construída no entendimento de que não existe o monopolo magnético. Então, essa é a segunda das equações de Maxwell. A terceira é a lei de Faraday. Também já é bem conhecido para o aluno que fez a eletricidade e magnetismo. Quando nós aproximamos ou afastamos o ímã de uma espira, de um anel condutor, então aparece a lei de Gauss na forma integral. Ele é escrito como a força eletromotriz induzida, que nada mais é do que a diferença potencial ao longo do circuito, vai ser igual a menos a variação com o tempo do fluxo magnético. Ou seja, quando o fluxo magnético que atravessa a espira varia com o tempo, na espira vai surgir uma diferença de potencial, uma força eletromotriz induzida, e essa força eletromotriz induzida, se o anel for condutor, fará com que circule uma corrente. Aquele sinal negativo está ali para dizer que o sentido da corrente induzida será sempre de tal maneira a tentar contrariar, a ir contra a variação do fluxo magnético. Então, essa é a lei de Faraday. Aí, nesse momento, pode-se definir o operador rotacional, para um vetor A qualquer. Rotacional é o limite, quando a superfície tende a zero, da circulação, a integral dl dividido pela área que está contida no circuito. Dessa maneira, chegamos à lei de Faraday na forma diferencial, rotacional de E igual a menos dB dt. De novo, está lá o menos dB dt, é a variação agora do campo magnético com o tempo, porque nós estamos indo para o limite, onde a área do anel tende a zero. Tudo isso o aluno vê num curso de eletricidade e magnetismo, então não tem maiores dificuldades, é algo já bastante bem conhecido. Por último, a lei de Ampère. A lei de Ampère exatamente é a lei que permite calcular
o campo magnético em torno de um condutor que é percorrido por uma corrente elétrica. Né? Então, em torno do condutor, o aluno, né, sabe que surge um campo magnético dado pela regra da mão direita. Né? E a lei de Ampère nos coloca exatamente que a circuitação integral de BdL no caminho fechado L em torno do condutor, conduzindo a corrente, vai ser igual a μ0 vezes a corrente total, onde IT é a corrente total que passa por dentro do caminho fechado L. E o μ0, né, é a permeabilidade magnética, né, do vácuo ou do ar, que é o que está imaginando, né, que todo esse processo se passa no vácuo ou no ar. As equações de Maxwell, portanto, na forma integral, né, a gente tem aí a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampère. São essas 4 equações que dão toda a fama a Maxwell, né, a ponto de ser conhecido como o pai da teoria eletromagnética. É lógico que somente isso não faria do Maxwell ter todo esse mérito. Né? Na verdade, o mérito do trabalho do Maxwell começa a partir desse momento. Né? Quando a gente vê, o Maxwell observa que, né, a primeira das equações de Maxwell, a lei de Gauss, nos propicia uma forma de calcular o campo elétrico que é gerado por uma distribuição de cargas elétricas. A terceira das equações da lei de Faraday nos mostra que também é possível obter esse campo elétrico, né, ao longo de um circuito, né, que nada mais é do que a força eletromotriz induzida, através de uma variação no tempo do fluxo magnético. Ou seja, as equações de Maxwell, a primeira e a terceira, nos mostram duas maneiras de se obter o campo elétrico. Ou colocando numa região do espaço uma quantidade de cargas Q, ou então colocando numa região do espaço um campo magnético cujo fluxo varia com o tempo. A quarta equação, a lei de Ampère, nos mostra um caminho para calcular o campo magnético, através de uma distribuição de corrente elétrica, cargas elétricas em movimento, numa região do espaço. Ao ver isso aí, o Maxwell observa que tem uma assimetria. Tem duas maneiras de calcular, de se obter campo elétrico, e, no entanto, aparece apenas uma maneira de calcular o campo magnético. Portanto, o Maxwell sente que as equações não estão completas. Ele vai à luta e ele obtém, então, uma generalização da lei de Ampère, que passa a ser conhecida como a lei de Ampère-Maxwell, onde ele obtém exatamente a segunda forma de se calcular e se obter o campo magnético. Né? Então, imaginando um circuito elétrico, temos ali uma bateria, polo positivo e negativo, a corrente começa a circular, e ali no meio tem uma interrupção onde tem duas placas, é um capacitor. Né? Então, a corrente durante um certo tempo, quando a gente liga no início, né, quando as placas estão ainda descarregadas, a corrente do lado que vem pelo lado esquerdo, vem do terminal positivo, começa a acumular carga positiva. Do outro lado, cargas são retiradas e ele começa a ficar negativo. Então, durante um certo tempo, vem energia na forma de corrente pelo lado esquerdo e sai energia do lado direito na forma de cargas em movimento. E lá no meio tem uma interrupção. Obviamente, a conservação de energia não nos permite supor que a energia vem de um lado, interrompe e depois continua do outro lado. A continuidade se faz necessária. E é onde o Maxwell conclui que lá naquela região entre as placas, onde tem um campo elétrico que está variando no tempo, porque tem cargas se acumulando e aumentando no tempo, então aquela variação, né, no campo elétrico deve levar a alguma coisa que ele chamou de uma corrente de deslocamento, ID. E essa corrente de deslocamento exatamente explica a continuidade da energia. A energia vem na forma de cargas em movimento lá pelo lado esquerdo. Entre as placas, a energia flui de uma placa para outra, na forma de um campo elétrico variando no tempo, e depois a energia continua circulando na forma de cargas em movimento do lado direito. E assim o Maxwell explicou como seria a lei de Ampère-Maxwell na forma diferencial. Né? Quer dizer, rotacional de B vai ser igual a μ0J, a J aí é a densidade de cargas, né, de condutores, né, de portadores de cargas, mais o μ0 é ε0, a variação do campo elétrico no tempo. Dessa maneira, as equações de Maxwell agora estão completas. Né? Tem a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Pronto, estão completas as equações e é a partir desse momento, né, que ele começa a trabalhar com muito mais intensidade, né, com essas equações. Primeiro, na forma diferencial, temos a lei de Gauss então como divergência, né, a lei de Faraday como rotacional do campo elétrico e a lei de Ampère-Maxwell como rotacional do campo magnético.
São aí, então, as 4 equações que agora sim sintetizam de forma completa tudo o que acontece no fenômeno de eletricidade e magnetismo. Em princípio, quem souber as 4 equações consegue explicar, consegue calcular qualquer tipo de fenômeno elétrico e magnético existente na natureza. E é por isso que o Maxwell, então, começa a se tornar realmente o pai da teoria eletromagnética. Mas tem mais um passo, mas isso vai ser já matéria para a próxima aula. Por hoje é só. Obrigado, gente, e até a próxima videoaula.